Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos estudar sobre os Cavaleiros do Apocalipse, lá em Apocalipse 6, mas se você não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreve e ativa o sininho para ficar sempre por dentro das novidades. Bem, esse comecinho de capítulo que a gente vai estudar hoje, ele casa bem certinho com as 7 igrejas lá em Apocalipse 2 e 3. Então eu já gravei vídeos sobre isso, então se você quiser dar uma corridinha e conferir primeiro, mas se não, vamos continuar aqui estudando então. A partir do versículo 1, que diz: Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem! Vi então e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. A gente tem que se ater aqui a alguns detalhes, né? Todos os cavaleiros vão falar de cor, vai falar alguma característica deles e isso a gente vai conseguir interpretar em algum período da história, assim como as 7 igrejas representavam alguma era da história da igreja, os 4 cavaleiros também. Aqui fala de um cavaleiro branco, e a gente sabe que na Bíblia o branco ele remete à pureza. E esse foi o período da igreja de Éfeso, que é a era dos apóstolos. Então o branco, a pureza, representa a pureza do evangelho que era pregado, né, da doutrina. É aquela doutrina mais limpa de apostasia. E fala também que ele saiu vencendo para vencer. Então mostra como houve uma conquista, né, uma vitória para o reino de Deus, em que milhares de pessoas aceitaram o evangelho e se converteram. Bom, o segundo selo está no versículo 3 e diz: Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem! E saiu outro cavalo vermelho. Ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Esse período que a gente vê vermelho, dá uma ideia de sangue, ele representa ali a segunda igreja, que é a igreja de Esmirna. Então foi aquele período que é a era das perseguições. Foi quando o Império Romano ele se opôs ao cristianismo e começou a perseguir terrivelmente os cristãos, ali no ano 100 até o 313, né? A igreja de Éfeso, que foi a primeira igreja, ela vai de 31 até 100, e a igreja de Esmirna vai do ano 100, que é a morte do último apóstolo, né, o apóstolo João, até 313, que foi quando Constantino ele assinou o Edito de Milão. Então se encerram ali, naquele momento, as perseguições do governo contra os cristãos. E aí foi um período de muito sangue, de muita violência, e é representado ali pela espada, a ordem para que os homens se matassem uns aos outros, enfim. O terceiro selo está lá no versículo 5 e diz: Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem! Então vi e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. A cor preta, ela remete a trevas, a escuridão, a pecado. E ali esse período seria então a igreja de Pérgamo, que é o período, começou ali uma mistura de doutrinas na igreja, né? Uma mistura do cristianismo com o paganismo, e então por isso que é um período de trevas. E aquela parte que fala uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, ela indica a escassez, porque uma medida de trigo por 1 denário. 1 denário é um salário de 1 dia de trabalho. Então você compra uma medida de trigo por 1 dia de trabalho. Então mostra a escassez espiritual daquele período de trevas. E essas trevas, elas meio que continuam na próxima igreja que a gente vai ver agora, no 4º selo, no versículo 7. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: Vem! E olhei e vi um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Esse período aqui é a igreja de Tiatira.
que foi ali de 538 d.C. a 1517, né, a Idade Média. Então esse sim foi a culminação das trevas, né, onde muitas doutrinas do paganismo se iniciaram ali na igreja anterior, agora elas estavam muito mais firmes e houve uma perseguição da igreja católica romana contra aqueles que permaneceram fiéis à doutrina pura e verdadeira, né? Então, através da Inquisição, houve a morte, aqui como o tempo está falando, né, sobre a morte nesse cavaleiro. E aí foi um período muito difícil, mas a Igreja de Deus prevaleceu, né? O povo remanescente de Deus se manteve firme. E aí esse período vai até 1517, que é o começo da Reforma Protestante. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que Deus abençoe vocês. Até mais!